Olá, hoje eu vim aqui para falar sobre um tema um pouco polêmico, mas que eu acho muito interessante. Há algum tempo eu comecei a estudar, a buscar autoconhecimento. Nisso eu acabei entrando num curso de psicanálise para ser psicanalista. A princípio eu queria fazer o curso para autoconhecimento e eu acabei gostando do assunto, e a minha ideia é realmente fazer para poder ser realmente uma psicanalista, poder ajudar outras pessoas, assim como a psicanálise vem me ajudando. E como uma atividade do curso, eu tenho que fazer um vídeo explicando sobre um tema bem polêmico, mas que é muito interessante. Bênçãos e maldições hereditárias. A gente ouve falar sobre maldição na família, e no meio cristão tem muito isso, né? Então eu quero trazer aqui uma forma de identificar essas maldições e as bênçãos, e como a gente deixar um legado, construir um legado de bênçãos para as futuras gerações. Muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque às vezes é fácil a gente ouvir falar, essa família tem essa maldição, tem essa maldição na minha família, e tá vendo, todo mundo é assim, e às vezes a gente acabar não mudando, né? Então, assim, no meio cristão, a gente tem muito essa questão de a gente tem que orar, tá acontecendo alguma coisa na sua vida, na sua família, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração. E assim, lógico que a oração é muito importante, mas existe uma coisa que é fundamental, que é a ação. Então, nós precisamos unir a oração com a ação. Então, a gente precisa agir. E como que a gente pode agir? Qual que é a forma que a gente vai agir? Começando pelo exemplo, um bom exemplo. Então, vamos pegar um exemplo do dia a dia. Você fala pro seu filho, sai do celular, para de ficar mexendo no celular. E quando ele vai falar com você, você não larga o celular para dar atenção e ouvir, escutar o que ele tem para falar. Então, esse é um exemplo. Não que aí tenha uma maldição hereditária, mas eu estou falando para vocês aqui exemplos do dia a dia, né? A importância da gente começar a notar ao nosso redor o que vem acontecendo, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso agir diferente, né? E quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a mudar no nosso dia a dia. Quando a gente fala de fé e ação, eu quero trazer aqui 3 versos bíblicos. Mateus 5,16, Jesus fala: do mesmo modo, deixe brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Deixar brilhar a sua luz. Como que a sua luz vai brilhar se você não agir? Então você precisa agir. E para uma luz brilhar, você tem que agir de forma correta. Então vamos agir. Vamos ter atitudes, boas atitudes. Atitudes que vão dar bons exemplos, né? Em Tiago 2,26 fala: realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A gente na igreja ouve falar muito, né? Fé e obras. Gálatas 5, 22, 23. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Então, você tem uma luz para brilhar. Você tem que começar a tomar cuidado com as suas atitudes, como que você está agindo, para daí você ter a sua fé unido com boas obras, gerar o fruto do Espírito. Que um deles, que é muito interessante, o autodomínio, né? Então, tem Augusto Cury, ele comenta muito isso, síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, sou assim, vou morrer assim. Nós não podemos aceitar isso para nossa vida. Pega o exemplo de José do Egito, que a história dele já começou bem complicada, porque o pai, né, Jacó,
enganou o próprio pai, enganou o irmão. Aí casou, já teve a história do tio que enganou o Jacó. Aí José cresceu, os irmãos com ciúmes de José venderam José como escravo. José se destacou, mas ainda assim foi preso injustamente. Mas ele acabou se tornando governador do Egito. Por quê? Porque ele tinha boas atitudes. Apesar do meio que ele vivia, apesar de todos os problemas que vieram para a vida dele, ele se manteve firme na fé e a atitude dele abençoou não só a vida dele, como abençoou a vida de outras pessoas. Quando a gente fala de exemplo, a gente tem que pegar, por exemplo, uma mãe, eu que sou mãe, a gente muitas vezes fala assim, nossa, eu preciso ter mais paciência, eu quero ter mais paciência. E você ora a Deus para isso. Senhor, me dá mais paciência. Só que no primeiro momento que acontece alguma coisa que tira a sua paciência, você já grita, você já joga o chinelo, você quebra as coisas, você começa a proferir palavras negativas. Não, isso não está sendo bom para você, você não está tendo uma atitude, não está tomando ação de fazer uma coisa nova, e ainda por cima, quem está ao seu redor acaba se prejudicando, acaba ficando aquele clima ruim, não é? Se você quer ter um ambiente mais calmo, se você quer ter mais paciência, você precisa começar a buscar isso, a mudar as suas atitudes. Quando a gente fala de maldições hereditárias, de bênçãos hereditárias, são aqueles casos que às vezes você pega uma família, você vê o avô, por exemplo, era alcoólatra, o pai é alcoólatra e o filho se tornou alcoólatra, né? E é uma coisa que parece que vai realmente passando de pai para filho. E isso é um exemplo, né? Mas tem as bênçãos hereditárias, que o avô era um homem bom, era um homem honesto, as pessoas ao redor confiavam nele. Eu, por exemplo, minha família é nordestina, e quando os nordestinos eles vão falar de alguém, eles falam, filho de fulano, neto de fulano, ou seja, eu sei quem você é pela família de onde você veio, né? E quando você é uma pessoa que passa bons costumes, que passa um bom exemplo, você cria isso na sua família. E é muito legal isso, né? Porque a gente que vem de uma boa família, que já vem de que tem um legado de bênçãos, você consegue ver que isso te ajuda na sua vida também. Aí na psicanálise tem um modelinho para você entender mais ou menos como isso funciona, que se chama o genograma. Aí eu desenhei aqui um genograma, ó, que bonitinho. Tá vendo? Esse genograma é uma forma de você entender qual é a história da sua família. Então, aqui você tem a avó materna, a avô materno, a avó paterna e o avô paterno. Aí aqui, mãe, pai e você, certo? Aqui é um desenho que eu fiz, mas você pode escrever numa folha de caderno, e eu oriento vocês a fazer isso, porque é muito interessante. Você vai lá, você vai escrever o nome do seu avô. Vamos supor que o seu avô se chama Manuel. Você vai escrever lá, Manuel, avô materno, e aí você vai colocar as principais características do seu avô. Era trabalhador, meus avós, por exemplo, trabalhavam na roça. Trabalhava na roça, se teve algum problema de saúde, aí você pode colocar, era bravo, era gentil, gostava de contar histórias, ele manteve o casamento com a sua avó, se separaram, perdeu os bens, às vezes entrou em falência, passava muita necessidade, vivia com escassez, vivia com abundância, tudo que você souber, coloca do seu avô materno. Depois você vai da sua avó materna, seu avô paterno, sua avó paterna. Você escreve o máximo de informação que você tiver sobre isso. Quando você colocar todas essas informações dos seus avós, aí você vai para os seus pais. Aqui, ó, tá vendo? Depois você sai dos seus avós, você vai para sua mãe, e desses avós você vai para o seu pai. Pega também todas as informações que você já sabe dos seus pais e vai lá, escreve. Minha mãe tem esse temperamento, tem esse comportamento, meu pai também. E o mais interessante, vocês precisam saber como que era a infância deles, como que foi a vida deles, como que foi o convívio familiar deles. E aí, de repente, se você falar, mas eu não sei como
como que era isso. Ó, uma ótima oportunidade para você marcar um almoço, marcar um café da tarde, vai na casa deles, chama eles na sua casa. Durante o almoço ali, vocês começam a perguntar: mãe, pai, como que era a sua infância? Como que era o meu avô? Como que era a avó? Eles já contaram para vocês como que foi a vida deles, de onde que eles vieram? Porque, ainda mais hoje em dia, a gente parece que não busca muito nossas origens. E é fundamental você saber disso. Quando você conseguir coletar todas essas informações, você pode perguntar para os seus tios também, né? Pessoas que fazem parte da sua família, primos, e que sabem da história. Coleta o máximo de informação que você puder. Quando você coletar essas informações, aí você vai escrever sobre você, né? E quando você for escrever sobre você, isso são as suas principais características, tá? Então, de repente, você vai colocar lá, nossa, sou extrovertida. Eu, por exemplo, sou extrovertida, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. E aí você vai colocando essas características. Ah, sou tímida, sou introvertida, não gosto de falar em público, já passei por tal situação, às vezes um problema de saúde. Coloque tudo sobre você. Quando você começa a escrever sobre você, depois que você coletou todas as informações sobre seus avós e os seus pais, você já vai começar a identificar que tem características ou histórias, situações, às vezes problemas, às vezes bênçãos, que foi passando da sua avó para sua mãe ou para o seu pai e que você acaba repetindo. É muito interessante isso. Quando você faz isso, você começa a perceber que tem muita coisa que você realmente traz. E vamos supor que nesse genograma que você montou, você identificou que na sua família tem um histórico de divórcios e relações quebradas. Um exemplo, tá? Se você identificou, meus avós se separaram, meus pais se separaram, às vezes os tios, né? Às vezes você vai parar pra pensar assim, nossa, todos os meus tios são separados, ninguém se manteve no casamento. Quando você for identificar, vamos supor que esse é um exemplo, você já começa a olhar para sua vida. E você já fala, peraí, então é um padrão que vem se repetindo na minha família. Se isso vem se repetindo na minha família, o que eu posso fazer para começar a mudar isso? E você vai olhar para dentro do seu relacionamento, né? Então, atitudes simples que você pode começar a ter mais comunicação, você pode investir mais respeito, amor, né? Numa discussão você não vai xingar, você não vai brigar, não vai ofender a família do outro, né? E você vai começar a mudar. Você vai buscar conhecimento de como fazer melhor no seu relacionamento, porque você já vai entender o seguinte, porque às vezes você coloca assim, não deu certo esse casamento, tá ruim mesmo, o quê? Vamos separar. Mas quando você identifica que isso é um padrão que vem acontecendo na sua família, você tem que começar a ter de dentro de você, quebrar isso. Eu não quero que isso continue na minha família, vou mudar aqui, porque daqui pra frente, meus filhos, eles vão ter um exemplo diferente para fazer. E aí eles vão seguir o que você tá fazendo, pelo menos você vai estar lhe dando um bom exemplo. Quando você se esforça para mudar isso dentro do seu lar, as pessoas que estão ao redor, as pessoas de fora, amigos, parentes, vizinhos, eles começam a ver a sua vida e você começa a dar exemplo para os outros de fora também, o que é importantíssimo. O que você vem plantando? Você já parou para pensar nisso? Você planta amor, paz, perdão? Ou a semente que você está semeando é briga, são palavras feias, às vezes discussões, às vezes proferindo maldições, ressaltando o defeito do próximo, do marido, do filho. Começa a ver o que você está plantando. Plante palavras de amor, de carinho, né? Eu montei aqui, ó, uma espécie de uma árvore genealógica com base no genograma que eu falei pra vocês. Então, aqui, ó, é como aqui, ó, aqui são as nossas raízes, né? Então, aqui os avós, aqui os nossos pais, e o tronco seria eu, né? Tudo que foi aqui no nosso passado foi que nos nutriu. Então, daqui gerou folhas, frutos, galhos, né? Então, aqui, toda a copa verdinha da árvore que é bonita, são bênçãos que desejamos cultivar. Tudo que essas folhinhas aqui, vermelhinhas, amareladas, marronzadas,
Eu coloquei aqui como se fosse brigas, separações, falência, escassez, ou seja, são as coisas ruins que a gente identificou na nossa família, na história da nossa família. O que a gente precisa fazer é, o que for bênçãos que a gente deseja cultivar, a gente passar para frente. Isso a gente mantém. Agora, o que você identificar que é ruim, que você viu que seguir, que já vem trazendo da sua família, você tem que começar a tirar folha por folha, maldição por maldição, atitude ruins de uma de cada vez. Então você vai tirar os frutos podres, você vai tirar as folhas secas, você vai tirar os galhos quebrados, porque essa vai deixar só o que foi de bênçãos nutrir esse tronco e esses galhos, esses frutos, para gerar frutos bons. Então a gente precisa começar a limpar a nossa árvore e a gente precisa começar a mudar as nossas atitudes. Oração e ação, fé e obras. A gente precisa unir esses dois. Então, eu espero que vocês consigam entender o que está aqui. Façam o genograma. Na hora que vocês montarem a história da família de vocês vão ver muita coisa. Muita coisa que pode ajudar vocês a mudar de atitude, identificar muitas coisas que de repente vocês falam, nossa, isso daí eu posso mudar, ou isso daí eu quero continuar porque realmente é bênção, tá? Então que Deus abençoe todos, que vocês possam realmente buscar o autoconhecimento e ter a vida e a abundância que Jesus ofereceu pra gente. Porque quando a gente se conhece, a gente muda de atitude, a gente só vai tirando os pesos da nossa vida e a vida vai ficando muito mais leve. Então, eu agradeço por todos que assistiram até aqui, desejo tudo de bom e até uma próxima, se Deus quiser.